Então, nós temos que entender que essa relação, né, do homem com a mulher, essa relação social, da qual a família é a primeira instituição na qual nós temos contato, ela, ao longo de várias culturas, ao longo de vários períodos da história da humanidade, ela se configurou de outras formas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a família, ao longo da história da humanidade, ela teve várias características, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a família, sem dúvida, pode ser considerada a primeira unidade social, a primeira instituição social e a instituição mais antiga do mundo. A gente não observa só no ser humano, mas em outros animais esse tipo de instituição, né? E é interessante estudar, porque ao longo da história vocês podem perceber que existem relatos de famílias que, diferentemente de há 100 anos atrás, 200 anos atrás, em que imperava no Ocidente, principalmente, no Oriente também, mas no Ocidente principalmente, o modelo patriarcal de família, que houveram tribos onde o modelo era matriarcal. Então a mulher ficava, né, cuidava dos filhos, o homem saía para caçar, mas quem tinha o poder, entre aspas, né, quem tinha poder de decisão dentro da família era a mulher, né? Só que isso foi mudando, né, principalmente na nossa cultura, ok? E na nossa cultura, né, há não muito pouco tempo atrás, era muito presente um modelo, e muito forte, um modelo que é um modelo patriarcal. E aqui eu não estou falando, galera, de uma família com marido, mulher, não, nada a ver, não é esse configuração família, que é mais antiga do que o modelo patriarcal. Estou dizendo que um modelo social, modelo socialmente consolidado, chamado sociedade patriarcal. O que diferencia uma família comum de um modelo patriarcal de família? É um sistema social onde homens adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. Na família, né, nessa instituição específica, ele vai ter autoridade sobre as mulheres e as crianças. E esse modelo reproduziu, infelizmente, diversas formas de violência, de desigualdade dentro das sociedades humanas. A gente viu isso na Europa, principalmente, a gente vê isso muito no Oriente Médio. Na Europa, inclusive, teve vários casos de mulheres que no século XVIII, XVII, XVIII, elas se suicidavam porque elas eram muito maltratadas. Então, imagine vocês, elas eram muito em alguns casos, mulheres eram mais maltratadas do que os animais domésticos, porque além de ter os afazeres domésticos da casa, a mulher tinha que satisfazer o homem sexualmente. E para uma pessoa normal, né, isso não é feito com animais. Né? Então, quando a mulher não queria, ela tinha que ter relações sexuais com o homem, o que a gente chama hoje de estupro, né, na nossa sociedade. Mas vamos vir para o Brasil, que eu acho que fica mais tranquilo. Até os anos 70, a mulher não podia nem praticar o futebol profissional, para vocês terem uma base. Ela proibida. O homem podia trair, se a mulher traísse, ela era apedrejada em praça pública, garantia por lei desse tipo de atitude. Então, e, claro, além desses fatos da mulher ter que satisfazer o homem sexualmente, dela não poder ter liderança, exercer liderança no trabalho, no espaço público, ok? Isso acabou naturalizando em nós, e por isso que para os homens é mais difícil de entender, não que não tenham mulheres com pensamento machista e patriarcal, tem, que reproduz esse pensamento porque a gente naturaliza. Só que para os homens é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente foi criado muitas vezes na medida de que, para ser homem você tem que subjugar a mulher, você tem que inferiorizar a mulher e tratar a mulher como se fosse uma propriedade sua. Né? Isso pode desencadear em violência doméstica e até morte. A gente vai estudar um pouco sobre isso hoje. Ok? Mas, assim, de um modo geral, o que acontece? Acaba se reproduzindo um estereótipo de gênero. A ideia de que a mulher não pode trabalhar, por exemplo, ela não pode trabalhar na construção civil, a mulher não pode ser líder de uma empresa, ela não pode ser gerente, ela não pode ser jogadora de futebol, ela não pode exercer um papel diferente daquele que se tem de estereótipo. E isso acontece, né?
E certamente faz com que a gente tenha naturalização de representações sociais que vão identificar a esfera da mulher no privado, a esfera da mulher como uma doméstica, praticamente, né? Isso acontece, infelizmente, né? E isso reproduz mais na mulher porque a sociedade é patriarcal. Por exemplo, se um homem resolve cozinhar, resolve ajudar na limpeza e tal, até pouco tempo atrás era caracterizado como um sinal de fragilidade, né? Felizmente a sociedade está mudando nesse sentido. Aí eu vou contar uma historinha para vocês que é bem interessante. Um ex-aluno meu, um dia, estava comentando na internet sobre a questão do valor das leis, né? E como as leis têm que proteger essa igualdade de direitos, né? Porque se a mulher exerce a mesma função que o homem, por exemplo, eu sou professora, existe a professora Lisiane, existe a professora André, elas exercem o mesmo papel que eu na empresa, elas têm que receber da mesma forma. Só que o que acontecia muitas vezes, a mulher recebia menos que o homem, desempenhando o mesmo papel dentro da empresa. Daí, isso foi uma luta, né, através de movimentos sociais, de luta jurídica e tal, política, para mudar isso aí. E aí, eu, falando sobre isso e tal, de repente um aluno me mandou uma... Era um meme, né? Um meme. Mandou um meme com um homem carregando 5 sacos de cimento na cabeça. É. E é escrito assim, será mesmo que os direitos são iguais? Será mesmo que as mulheres têm que ser os direitos iguais e tal? E o menino me mandou aquilo, eu achei curioso. Mandou aquilo para me provocar. Eu falei, olha, faz o seguinte então, já que você quer defender essa questão, se quer demonstrar que é tão homem assim, faz o seguinte, pegue 5 sacos de cimento, põe na cabeça, tira uma foto e me manda, ou coloca aqui, posta aqui pra gente, fazendo um favor. Aí você prova que você é mais homem, talvez esse teu conceito seja bem entendido. O menino gostou muito da proposta, acabou me bloqueando na internet, né? E desapareceu, nunca mais ouvi falar do menino. É. Porque, óbvio, né, galera, que ele não ia conseguir carregar 5 sacos de cimento e postar uma foto carregando 5 sacos de cimento, né? E não faz sentido, é um argumento que não tem sentido, né? Não cabe, né? Não faz sentido. Mas foi bem legal fazer isso com ele. Foi bem interessante, porque eu usei o argumento dele, né? Então, quando a gente fala disso, agora voltando para a ciência, parar de falar de besteira, vamos falar agora de ciência, é que, infelizmente, isso acontece. Ok, galera? Infelizmente, isso acontece. Isso reproduz na sociedade, né? E as pessoas, obviamente, não concordam com isso, com essa desigualdade. Então, geralmente, ocorre o quê? Protestos públicos para garantir a igualdade de gênero, né? Porque no Brasil, né, junto da igualdade formal, que está no texto da lei e tal, as mulheres convivem diariamente com subordinações, inferiorização, né, até mesmo exclusão da mulher da vida pública, porque subentende-se que a mulher não possa, por exemplo, desempenhar trabalhos que, se ela tem total capacidade de desempenhar, como, por exemplo, construção civil, trabalho de mecânica, ou ser líder numa empresa, ela não possa desempenhar. Ok? E é claro que, obviamente, as pessoas, quando tentam lutar por algo que seja correto, que elas coloquem como algo correto, elas vão se envolver e se misturar com movimentos sociais. No caso dos movimentos que mais representam as mulheres no mundo todo, né, nós conhecemos o movimento feminista. Lembrando que eu sei muito bem que tem gente que tem uma visão preconceituosa sobre o movimento feminista. Tá? Nos movimentos feministas, assim como em qualquer outro movimento, pode ser que existam pessoas que cometam erros. Isso é incondicional, né? Isso faz parte dos movimentos, porque o ser humano comete erros, as pessoas podem estar envolvidas e cometer erros. Mas, de um modo geral, as lutas dos movimentos feministas são extremamente legais, legítimas. Por quê? Luta-se contra o sexismo. O que seria o sexismo? É você olhar a mulher só na sua função sexual, ponto. Só sensualizar a mulher e ponto, mais nada. Subordinação significa o quê? Que a mulher está subordinada ao homem, tem que fazer tudo que o homem quer, por mais que ela ocupe o mesmo lugar numa empresa, por mais que... E inferiorização, o que significa isso?
como se a mulher fosse inferior ao homem. Isso foi paulatinamente colocado ao longo da história. Isso aconteceu dentro da própria ciência, com conceitos pseudocientíficos, né? E na verdade, eu acabei trazendo algumas bandeiras aqui do movimento feminista para vocês entenderem. Eu já vi meninas, por exemplo, de forma preconceituosa, criticando o movimento feminista. Tudo bem, você é livre para criticar, mas nunca se esqueça que essa liberdade que você tem para criticar o movimento feminista, para ter um perfil, uma rede social, para expor a sua opinião, ela só foi conquistada porque muitas mulheres lutaram por esse direito seu. Então é bem importante parar um pouco para pensar antes de assim, ter uma visão preconceituosa. Aqui algumas das bandeiras. Ó. Lugar de mulher onde ela quiser, sem dúvida. Ser feminista é defender o direito da mulher ter direitos. Então, não existe essa questão de colocar a mulher como se fosse superior ao homem. Isso aí já é um extremismo, né? Isso não faz sentido nenhum. E feminismo é a noção radical de que as mulheres são pessoas. E isso é certamente algo que tem que ser radical mesmo, né? Porque as mulheres são pessoas e não pode ser tratada de forma inferior, né? De forma alguma. Né? Então, é dessa forma que a gente percebe que, através de muita luta, né, muita coisa foi conquistada. Direitos trabalhistas, né, direitos políticos. Só que, infelizmente, ainda a gente vê na nossa sociedade a mulher sofrendo violência. E aí, o que foi preciso criar? Foi preciso criar mecanismos de controle em relação a esse tipo de violência. O primeiro deles, assim, que é um exemplo para o mundo que nós temos no Brasil, é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma mulher que sofreu agressão durante muito tempo, ela sofreu um atentado, o marido tentou matá-la, ela ficou de cadeira de rodas, e ela conseguiu, com muito esforço, com muita luta, mesmo estando numa cadeira de roda, a aprovar a lei. E aí, eu deixo uma perguntinha para vocês. Galera, o que vocês acham? O problema da violência contra a mulher no Brasil foi solucionado com a promulgação da Lei Maria da Penha? O que vocês acham? Esse problema da violência contra a mulher no Brasil foi solucionado com a promulgação da Lei Maria da Penha? A lei conseguiu... Pode falar. Eu acho que não, só que essas leis, assim, mais específicas, tipo, de violência contra a mulher, essas coisas assim, elas ajudam a nos proteger, porque aí a gente tem uma esperança de que a pessoa pode ser punida, e a gente ainda tem como denunciar e como ir atrás. Porque quando não tinha essas leis, acontecia muita coisa e não tinha nem como denunciar, porque levava muitas vezes para os policiais e eles não davam bola. Perfeito, perfeito. Apesar, infelizmente não, como o Luiz Gustavo colocou aqui, e apesar de que da lei ser muito boa, né, depois da lei foi criado delegacias específicas para a mulher, porque o policial é um homem, um ser humano como qualquer outro, então ele pode errar também, né? E aí, às vezes, aquela reprodução da cultura machista, ela pode estar dentro da polícia e quando a mulher for buscar ajuda, essa cultura machista vai aflorar ali, pode ser, não é obviamente uma regra, mas em vários casos isso aconteceu, como bem colocou a Tamiris, pode ser que esse machismo aflore e o caso não seja tratado como deveria. Então a lei foi importante, ela é um exemplo para o mundo, porém, infelizmente, galera, o problema da violência contra a mulher não cessou. E o pior, começou a acontecer o seguinte caso, a mulher, ela denunciava o marido ou ia preso, ou sofria alguma sanção, e ele ia lá para ela não chegar a denunciar, o marido ia lá e matava. O marido, o companheiro, o ex-companheiro ia lá e matava a mulher. E aí tiveram que criar uma outra tipificação no Código Penal. Qual que é a outra tipificação no Código Penal que criaram para que esse indivíduo que vai lá e comete um assassinato contra a ex-mulher ou contra a mulher, ou contra, enfim, qual mulher seja que ele tenha como alvo passional, qual foi a lei que criaram para que esse indivíduo pense duas vezes antes de cometer esse tipo de ato? Você sabe dizer? Um agravante penal.
Sabe me dizer? Isso, Tamires, perfeito. Hendrik, perfeito. Feminicídio. Muito bem. Por quê? Porque acontecia isso. E aí eu trouxe um quadro comparativo só para a gente entender um pouquinho, né, melhor essa questão aqui com vocês. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Esse quadro é de 2016, se eu não me engano, tá? Infelizmente, agora com a quarentena, a violência ela aumentou um pouquinho mais, porque o convívio e tal, no âmbito familiar é maior, e isso pode gerar, né, violência. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. Bastante, né? 6 entre cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. 94% das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% dizem saber o seu conteúdo. 1 entre 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência, cometida por algum homem, conhecido ou não. E aqui começam os dados mais, assim, relevantes, né? O parceiro, marido ou namorado, é responsável por mais de 80% dos casos reportados. Então, é um caso de covardia mesmo, né? São casos de covardia mesmo. O cara faz isso escondido, no âmbito doméstico, fora para a sociedade, muitas vezes aparenta ser uma pessoa boa, do bem, né? Mas muitas vezes dentro de casa ele esconde esse tipo de agressão. E olha como a gente entende isso. Essa é uma pergunta que eu vou fazer na prova para vocês. Por que nós podemos considerar um fenômeno social a violência contra a mulher? Fenômeno social. Porque olha que impressionante. Machismo, 46%, e alcoolismo, 31%, são apontados como principais fatores que contribuem para a violência. E olha que loucura. Nós estamos falando de uma doença, né, que é o alcoolismo. O álcool é uma droga, talvez a droga mais, potencialmente, que causa mais destruição no mundo. O álcool é uma droga. O alcoolismo fica abaixo do machismo, galera. Olha que loucura. Então, um fenômeno social tem muito mais poder do que um fenômeno, né, de droga, né, algo que é fisiológico, tá, que vai afetar, é uma patologia, né? Tranquilo? Então, e o que acontece? 68% das mulheres evitam denunciar seu agressor por medo, né? Então, isso é um fato. Está analisando o fato, fenômeno social. Não tem, isso fica evidente para nós quando a gente olha para a sociedade e a vê de forma realista, né? Tranquilo, galera? Alguma dúvida em relação aos conceitos que a gente viu hoje?